Olá, querido povo de Deus, sejam todos muito bem-vindos a esse vídeo. Que Deus abençoe cada um de vocês. Nós vamos aqui para mais um perguntas e respostas. Aqui mais 3 perguntinhas que me fizeram e eu vou estar dando a resposta para vocês. Mas antes eu peço a você o seu apoio, você que pode ajudar esse apostolado. Cada pessoa que contribui é inclusa em nossas orações. A gente reza todos os dias pela providência para cada pessoa que ajuda a nossa missão. Tá aqui o Pix para você fazer o Pix de R$2, certo? Se você puder dar mais ou menos, não interessa o valor, o que importa é a sua intenção. Então não deixa de fazer esse Pix se você puder, de R$1, de R$2, de 10, o quanto você puder, tá bom? Aqui tá o Pix para você contribuir com a nossa evangelização, tá certo? Então, meus irmãos, nós vamos aqui para mais 3 perguntas. Olha só, as perguntas que me fizeram foi bem interessantes. A primeira diz assim: a mensagem da igreja aos fiéis é verídica? E se a igreja se corromper, né? Essa ideia, meus irmãos, de que a igreja, né, iria se corromper foi uma ideia do protestantismo, né? Uma mentira contada por eles. Eles dizem que a partir do século IV, a igreja se corrompeu, se desviou do evangelho. Daí eles falam isso, né, para as pessoas que estão lá, os adeptos das suas seitas. Daí eles falam isso. Mas será que isso é possível, meus irmãos? Lógico que não. Eu vou aqui mencionar 2 coisas muito importantes para você entender que isso é impossível de acontecer. Primeiro é que a igreja, ela é coluna e sustentáculo da verdade. 1 Timóteo 3,15 diz isso. Se a igreja é coluna e sustentáculo da verdade, como é que a igreja vai se corromper? O que pode acontecer somos de nós, membros da igreja, termos alguns erros. Mas a igreja não pode se corromper em sua doutrina. A igreja não se corrompe em sua fé. Ela é inabalável, porque ela é coluna e sustentáculo da verdade. Sendo ela coluna e sustentáculo da verdade, é impossível da igreja se desviar, certo? Até porque quem fala isso nem entende o que é igreja de fato. A igreja, meus irmãos, é o corpo místico de Cristo, como diz em 1 Coríntios capítulo 12, a partir do versículo 12, Romanos 12:5, Colossenses 1:18. Vai dizer que a igreja é o corpo místico de Cristo. Já imaginou, então, o corpo místico de Cristo se desviar da verdade? Isso é uma loucura. Então isso é uma distorção protestante. Sem falar que lá em Mateus capítulo 16, a partir do versículo 3 até o 19, vai ter um momento lá que Jesus vai dizer que as portas do inferno jamais iria prevalecer contra a sua igreja. Se nós fôssemos pensar como os protestantes, a igreja do século IV até Lutero estava corrompida e Lutero surgiu como o grande salvador da pátria para poder resgatar a igreja primitiva. Que na verdade, gente, não aconteceu uma reforma protestante, aconteceu uma deforma. Pois se fosse uma reforma, o protestantismo não seria o que ele é hoje. Uma tremenda de uma confusão. Em cada esquina se prega uma doutrina diferente no protestantismo. Então essa ideia de que a igreja se corrompeu é mais uma das mentiras dos protestantes. Agora veja que interessante o que diz aqui no Catecismo, no número 174. Aqui diz assim, veja só. Muito interessante esse ponto. Diz assim: pois se no mundo as línguas diferem, o conteúdo da tradição é uno e idêntico. O conteúdo da fé católica, ele é um só, apesar de a igreja ter aí, estar no mundo inteiro e ter várias línguas diferentes, pessoas que falam inglês, outros espanhol, outros português. Apesar dessas diferenças de idiomas, o católico ele possui uma única doutrina e uma só linguagem para transmitir para as pessoas a fé. E nem as igrejas estabelecidas na Germânia têm outra fé ou outra tradição. Nem as que estão entre os íberos, nem as que estão entre os celtas, nem as do Oriente, do Egito, da Líbia, nem as que estão estabelecidas no centro do mundo.
A mensagem da igreja é, portanto, verídica e sólida, pois é nela que um único caminho de salvação aparece no mundo inteiro. Então, o catecismo da igreja deixa claro que a fé católica, ela é una, apesar de existir tantas línguas no mundo, inglês, espanhol e por aí vai. A linguagem do católico, ela é uma só. Então, a fé católica, ela é mais bíblica do que qualquer outra que você imaginar. Por quê? Porque nós pregamos um só Cristo. Em Tito capítulo 2, versículo 1, vai dizer o quê? Que o teu ensinamento seja conforme a doutrina. Veja, a doutrina é uma única doutrina. Porque lá em Efésios 4, 5 diz que só existe uma única fé, um só batismo e um só Senhor. Então, a fé católica, ela é a fé bíblica, né? É a fé dos apóstolos. Vamos lá, perguntinha 2, diz assim: cite estratégias dos protestantes para puxar os católicos ignorantes, né? As estratégias dos protestantes primeiro, eles distorcem os textos bíblicos e eles omitem uma parte dos textos bíblicos. As partes que favorecem a fé católica, eles tiraram nos 7 livros que eles têm a menos, ou então eles não mencionam para os seus fiéis, né? Então o que é que acontece? Primeira estratégia, eles distorcem o texto bíblico. Eles fazem de tudo para dar um significado diferente da Igreja Católica, para poder enganar as pessoas. O que é que em João 8,44 diz? Diz que o diabo é o pai da mentira. Então os protestantes, eles mentem, eles falam mentiras, distorcendo textos bíblicos, né? Então eles vêm com uma apresentação de seguidores da Bíblia. Olha, nós seguimos a palavra, nós não seguimos a homens. Aí ele começa a colocar na cabeça daquela pessoa ignorante que ela não é para seguir o padre, não é para seguir o bispo, não é para seguir o papa, é para ela seguir a palavra. Mas na verdade, essa fala do protestante, ela é estratégica, ela é mentirosa, ela é desonesta. Por quê? Porque se eles dizem assim, não siga o papa, mas ele automaticamente está dizendo, siga a mim que estou te falando isso. Siga a mim mesmo que vou te dar uma interpretação da Bíblia. Então eles vêm com essa apresentação de que são seguidores da palavra e não de homens, né? Então veja só, é a mesma coisa de você, por exemplo, tá lá o nome do Evangelho de São Mateus. Nossa, o Mateus é um homem. Então veja, se eu for pensar por esse lado, eu vou dizer assim, não vou seguir esses evangelhos porque vieram através de homens. Então essa ideia de não siga o Papa, os bispos, eles dizem para você não seguir o Papa e os bispos, mas diz para seguir eles. Veja só que contradição louca, né, essa? Então isso é uma das estratégias deles. Então eles vêm querendo se apresentar como homens que seguem a Bíblia, somente a Bíblia. Mas se eles seguissem só a Bíblia, eles teriam tantas igrejas diferentes uma das outras, com opiniões diferentes? Lógico que não. Então, na verdade, o protestante ele não segue a Bíblia. Ele não segue a Sagrada Escritura. Vamos lá. Segunda coisa que eu quero mencionar aqui é que eles demonstram acolhimento, um acompanhamento. Eles são atenciosos. Por quê? Porque eles sabem muito bem que isso mexe com o emocional das pessoas. Então a estratégia deles é ser bem acolhedores, ser pessoas que enviam mensagens diárias, são pessoas que dão uma super assistência para que o outro possa se sentir acolhido, possa se sentir melhor em suas reuniões. E através disso, eles conquistam o psicológico da pessoa, porque, poxa, o cara vai pensar assim, nossa, ele me trata tão bem, e o cara me chama pro culto e eu não vou. Eu vou porque ele é uma pessoa tão gente boa, tão de Deus, diz até assim os ignorantes, e acabam indo. Então uma das estratégias deles é esse acolhimento, essa comunicação, essa super atenção, né? Outra coisa é que eles são recheados de promessas, gente. De promessas. Eles são cheios de promessas. Olha, se você aceitar Jesus, sua vida
vai mudar para muito melhor, né? Você não vai ser uma pessoa desamparada, você não vai mais ter problema. Muitos dizem até isso. É tanto que na frente de algumas seitas tem uma placa, né? Pare de sofrer, venha aqui e pare de sofrer. Então eles apresentam aí uma solução de todos os problemas. O aceitar Jesus é a solução para todos os seus problemas, como se a sua vida, a partir de quando você aceitasse Jesus, não tivesse crise financeira, não tivesse crise de nada. Então isso é uma das estratégias dos protestantes. A outra é eles atacarem a pessoa da Virgem Maria. Uma das estratégias mais utilizadas é eles tentar colocar na cabeça do católico ignorante que Maria é uma mulher qualquer. Quando ele faz isso, ele já conseguiu arrastar a pessoa para lá. Por quê? Porque a devoção à Nossa Senhora, ela é muito necessária para o católico. Se ele perde isso, para ele perder todo o resto, é muito simples, muito fácil, muito rápido. Então essa é uma das estratégias. Então aqui são algumas, né? Existem várias. Por exemplo, a questão das músicas são altamente emotivas. Você vai nos cultos, principalmente na atualidade, é um show, sabe? Tem um jogo de luz, uma meia luz ali, um jogo de luz focado lá no pregador, naquela banda, e tudo isso vai mexendo com o psicológico das pessoas. E como eles agem muito nessa parte emocional, eles conseguem arrastar muitos ignorantes, né, que não tem tanta maturidade na fé católica. Agora veja, o verdadeiro católico jamais se deixa levar por isso. Quem foi para lá é porque não era católico ainda de verdade, porque se fosse não teria ido. Né? Se fosse católico de verdade, não teria ido, não é verdade? Vamos lá, terceira pergunta. Em Apocalipse 19:10 e em Atos 10, do 25 ao 26, condenam-se prostrar diante de algo ou alguém? Vamos ver aqui, ó, em Apocalipse, essa eu vou fazer questão de abrir, Apocalipse 19:10. Quando eu era protestante, eu usava muito esse texto para poder... de forma distorcida, lógico, né? Para poder enganar as pessoas. Em Apocalipse 19:10 diz assim: prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Mas ele me diz: não faças isso. Eu sou um servo, como tu e teus irmãos, possuidores do testemunho de Jesus. Adora a Deus, porque o espírito profético não é outro que o testemunho de Jesus. Aqui ocorreu uma repreensão, né? A pessoa vai lá, se ajoelha e aquele homem de Deus repreende. Mas veja, aqui diz algo que os protestantes não param para ver e nem para explicar às pessoas. Aqui deixa claro, ó, prostrei-me aos seus pés para adorá-lo. Para adorá-lo. Se eu me prostrar para adorar uma imagem, aí eu estou errado. Mas se eu me prostrar apenas por respeito, por uma honra, eu não estarei errado. É errado se eu me prostrar para considerar aquele alguém ou algo ali acima de todas as coisas, aquilo ser um Deus para mim. Então o único digno de receber a adoração é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Então aqui deixa claro que ele se prostrou para adorá-lo. Veja só, eu vou pegar aqui Atos dos Apóstolos 10, que foi outro texto que essa pessoa aqui mencionou. Atos 10, versículo 25 ao 26. Vai dizer assim: quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Veja que aqui menciona claro, para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: levanta-te, também eu sou um homem. Ou seja, Pedro vai lá e repreende ele. Por quê? Porque ele se ajoelhou para adorar. Então, todas as vezes que a Bíblia condena o se prostrar, é quando aquele que se prostra está querendo fazer isso para adorar algo ou alguém que não seja Deus, que não seja o Deus verdadeiro. Aí é repreendido. Mas se eu me ajoelho apenas por respeito, por veneração, por uma veneração de respeito, de honra, ou seja, um tipo de veneração que não seja adoração,
não tem problema algum. A gente está em Atos 10, do 25 ao 26, que essa pessoa mencionou, né? Então vamos aqui para Atos 16, 27. Olha só. Atos 16, 27 diz assim: acordou o carcereiro e, vendo abertas as portas do cárcere, supôs que os presos haviam fugido. Tirou a espada, veja só que interessante isso aqui. Tirou a espada e queria matar-se. Mas Paulo bradou em alta voz: não te faças nenhum mal, pois estamos todos aqui. Então o carcereiro pediu luz, entrou e lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas. O versículo 29 diz que ele lançou-se trêmulo aos pés de Paulo e Silas, ou seja, ele se prostrou diante de Paulo e Silas, e ele não foi repreendido por Paulo e Silas. Mas vamos ver aqui em 1 Crônicas, né? 1 Crônicas 21, 16. 1 Crônicas 21, 16. Vai dizer assim. Espera aí, deixa eu achar aqui. 1 Crônicas 21, 16 diz assim, ó. Davi, tendo levantado os olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre o céu e a terra, com sua espada desembainhada em sua mão, dirigida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, prostraram-se com o rosto por terra. Então veja que Davi e os anciãos se prostraram diante do anjo, e eles não foram repreendidos pelo anjo, né? Agora veja aqui Números 22. Números 22. Números 22, versículo 31, vai dizer assim: então o Senhor abriu os olhos de Balaão, e ele viu o anjo do Senhor que estava no caminho com a espada desembainhada na mão. Inclinou-se e prostrou-se com a face por terra. Veja, mais um exemplo de alguém que se prostra diante do anjo e não é repreendido. Se você pegar, por exemplo, Gênesis 18, do 1 ao 2, vai dizer: o Senhor apareceu a Abraão nos carvalhos de Mambré, quando ele estava assentado à entrada da sua tenda, no maior calor do dia. Abraão levantou-se os olhos e viu 3 homens de pé diante dele. Levantou-se no mesmo instante da entrada de sua tenda, veio-lhes ao encontro e prostrou-se por terra. Prostrou-se diante dos anjos aqui. E você pegar também Gênesis 19, do 1 ao 2, Ló faz a mesma coisa, se prostra diante dos anjos. Então veja que aqui tem uma diferença do se prostrar para adorar ou do se prostrar para dar outro tipo de veneração, que é um respeito, um ato de respeito. Então, esses 2 textos mais mencionados pelos protestantes não querem condenar o se prostrar, mas sim o se prostrar para adorar, não qualquer se prostrar. Porque eu mostrei em outros textos que se prostrar não tem problema nenhum. É isso aí, meus irmãos. Você que quer comprar o nosso conteúdo de estudo bíblico contra os ataques protestantes, entre em contato comigo nesse WhatsApp aqui. Nós também estamos com uma escola de pregadores. Você que sente o chamado para pregar, mas não sabe como montar o estudo, como montar uma pregação, entre em contato comigo aqui nesse WhatsApp também, que eu te passo o informativo de como você faz a sua inscrição para essa escola e sobre a mensalidade, tá certo? Muito obrigado a todos e reforçando novamente, todos aqueles que ajudam nossa missão, nós nos colocamos em oração, tá aqui o Pix para você contribuir com a nossa obra de evangelização. Estamos juntos e não esquece, hein? Me segue lá também no Instagram, Missionário Daniel Silveira, e compartilhe esse vídeo. Até a próxima.